Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte de Jesus. Aproveitar que vocês estão em pé. Quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada, o livro de Deus, a palavra do Senhor. Nós vamos fazer duas leituras. A primeira se encontra no capítulo 1 de Pedro, capítulo 2 de Pedro, a sua primeira epístola de Pedro, o segundo capítulo, e o verso de número 21. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. Aqueles que acharam, diz o sonoro amém. Diz assim: porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Vamos ler de novo esse texto. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Primeira Epístola de João, capítulo número 2, verso de número 6. Primeira João 2, 6. Vamos ler todos juntos. Virar esse retorno para mim, eu agradeço. Aqueles que acharam, diz um sonoro amém. Diz assim a palavra do Senhor. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Assim diz a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, porque o Senhor fala aquilo que está na sua palavra. Vamos mais uma vez ter uma palavra de oração. Pai, nós lemos esses dois textos que nos acompanham desde janeiro desse ano, onde nós estamos alguns meses pensando sobre masculinidade a partir de Cristo Jesus, nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que morreu pelos nossos pecados de forma substitutiva e nos ensina a sermos seres humanos como seres humanos devem ser. Pois em Jesus nós encontramos o único Deus verdadeiro e o homem perfeito se une na mesma pessoa. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo quanto o Senhor fez durante esse ano em nossas vidas, daquilo que o Senhor continuará fazendo. Ajuda-nos, Senhor. Nos quebranta, nos sensibiliza, nos torna mais parecidos com Jesus. Que nós venhamos cada vez mais nos assemelhar a Cristo e perder a semelhança de Adão, nosso primeiro pai. Por tua bondade oramos. Ajuda esses homens, esses irmãos, solteiros, casados, viúvos, pais, aqueles que ainda não são pais, que tu os use, que tu os abençoe, Senhor. Precisamos de ti. No nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Tome assento, por gentileza. Esse ano foi um bom ano. Foi um ano muito abençoado pelo Senhor no Ministério de Homens de Honra. Nosso primeiro sermão acerca de Jesus, exemplo de masculinidade bíblica, foi esforço, trabalho e autocontrole. Em Jesus nós aprendemos essas virtudes gloriosas. No segundo sermão nós falamos sobre seja corajoso e fiel e cumpra a sua missão até a morte. Jesus nos ensina isso. No terceiro sermão nós vimos honra ao lidar com seus amigos e honra também ao lidar com seus inimigos. Também refletimos esse ano sobre Jesus, o exemplo de homem casto e de esposo fiel. Nós vimos também Jesus como exemplo de paternidade, exemplo perfeito de paternidade. Através do ensino, através do exemplo e através do cuidado. Jesus é um pai que cuida, que protege dos seus filhos. Aqueles que o pai deu a ele, de maneira alguma ele os lançaria fora e ninguém arrebata os seus de suas mãos, porque Jesus cuida dos seus. Ele protege, ele não é um péssimo pai, não é um pai ausente, não é um pai negligente. Ele é um pai que cuida, que protege.
Temos aqui também Jesus, o exemplo de homem de palavra, um homem fiel à sua palavra, sem dubiedade, um homem de caráter, um homem responsável. Vimos também Jesus como exemplo de sacrifício, de doação e de provisão. E para essa noite, eu gostaria de refletir com você sobre tudo que foi dito, sobre trabalho duro, esforço, lealdade, fidelidade. Em Jesus, nós encontramos um homem de dores que trabalha, que sabe o que é padecer. Ele dignificou o trabalho quando assume a humanidade e ele vem como um carpinteiro. Jesus era um homem trabalhador. E hoje, nesse último sermão dessa série tão poderosa que é Jesus como exemplo de masculinidade, eu gostaria de extrair de Jesus, esse homem perfeito, pensarmos na masculinidade de Cristo como uma virtude que não pode faltar naqueles que verdadeiramente se chamam homens de honra, homem honrado, homens fortes, homens de Deus, homens da Bíblia Sagrada, discípulos de Jesus. É a qualidade ou a virtude que está no banner, está no projetor, Jesus como exemplo de piedade. Jesus é o homem mais piedoso que este mundo já conheceu. E queira Deus, nos minutos que me restam, deixar isso bem claro e que isso nos provoque, nos encoraje a sermos piedosos mais do que nós já temos sido. Aqueles que não têm sido, que se arrependam e voltem e tornem a ser como Jesus. E aqueles que já estão trilhando o caminho da piedade, sejam estimulados e encorajados a continuarem, a não regredirem nesse caminho tão glorioso, ok? Jesus, então, exemplo de piedade. Interessante que eu gostaria de começar com uma definição. A minha professora de missão transcultural, a missionária Marlene Alves, ela dizia que tudo é muito bom começar com uma definição. Você começa definindo para depois explicar, dar exemplos, enfim, e fazer o que você quiser do tema e do assunto. Então, uma das melhores definições da palavra, do termo piedade, pio, né, piedoso, é o nosso amor, nossa devoção para as coisas sagradas, para aquilo que é religioso. Então, piedade tem a ver com este amor, com essa devoção, com esse respeito pelo sagrado, pelo divino, temor, zelo, reverência, com relação à divindade, a assuntos religiosos. Então, piedade tem esse aspecto. Você também vai encontrar piedade com relação à caridade, alguém que faz boas obras, piedoso. Todavia, esse termo piedade em todo o Novo Testamento, ele é aplicado apenas no primeiro exemplo que eu dei. Amor, zelo, reverência à religião, ao sagrado, ao divino, ok? Embora o termo também possa ser aplicado à caridade, à pessoa ser piedosa, amar ao próximo também, que vai ser um desdobramento do amor que se tem pelo Senhor, ok? Então, fique com isso na sua mente. Piedade é isso, é o meu dever, a minha responsabilidade, o meu compromisso para com Deus, para as coisas de Deus, para a sua palavra, para a sua vontade, para os seus desígnios, para o seu propósito. Piedade tem esse aspecto. E você olha todos os homens do Antigo Testamento e todos os homens do Novo Testamento. Você pega os profetas, estava muito bom o retorno, não sei o que aconteceu, deu uma melecada aí. E é bom você, ajeitar mais aqui em cima, portátil esse negócio, fica melhor. Obrigado, Lucas. Eu vou precisar de água também. Eu estou exigente hoje, né? Pelo amor de Deus. Todos os homens, tanto do Antigo como do Novo Testamento, você pega os melhores do Antigo Testamento, os melhores. Você pega os melhores. Você pega Abel, você pega os profetas, você pega os melhores sacerdotes, você pode pegar os melhores reis. Você pula para o Novo Testamento, você pode pegar
os profetas do Novo Testamento, os homens santos, piedosos do Novo Testamento. Você pode pegar os próprios apóstolos, discípulos piedosos, que as epístolas nos narram acerca deles. Nenhum homem foi tão piedoso como Jesus de Nazaré. Nem o maior dos mais devotos, dos mais santos, dos mais piedosos, dão a unha de Jesus de Nazaré. E para que fique bem claro, o que é piedade, eu vou dar uns exemplos assim, do que não é piedoso. O que não é piedade? Temos alguns exemplos de pessoas que foram ímpias, homens que foram pagãos. Ímpio é o contrário de pio, de piedoso. Então nós temos já lá em Gênesis capítulo 4, um homem chamado Caim. Caim assassinou o seu irmão. E por que Caim assassinou o seu irmão? Vocês sabem me explicar por que Caim assassinou o seu irmão? Porque as obras do seu irmão eram melhor. O texto diz isso. Mas nas entrelinhas tem mais coisas do que isso. Porque Deus se agradou de Abel e da sua oferta, ao passo que Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. E por que Deus não se agradou de Caim? Porque Caim era do maligno. E em Hebreus capítulo 11, verso 4, diz a razão pela qual a oferta e o coração de Abel foram aceitos em detrimento de Caim. A Bíblia diz que pela fé, Abel ofereceu um sacrifício melhor do que o de Abel, de Caim. Pela fé, ele recebeu testemunho e foi aceito a sua oferta. Possivelmente, Caim e Abel aprenderam ao sacrifício, culto, adoração, vendo Adão fazê-lo. E Adão viu o Senhor quando eles estavam despidos, e Deus sacrifica, e Deus os veste. Possivelmente ali começou a sacrificar-se a Iavé. Possivelmente Caim cultua a Iavé porque vê o seu pai, mas o seu coração não faz por confiança, não faz como um ato de fé, não faz como um ato de amor ao sagrado, não faz por mero costume, por mera tradição. Deus rejeita a oferta de Caim, Deus rejeita o coração de Caim e aceita o de Abel, porque Abel entendeu o culto, Abel entendeu o significado, ele confiava em Yahvé, ele cria em Yahvé, e por isso Hebreus 11:4 diz: Deus aceitou a oferta de Abel, porque este fez por meio da fé. Por que Caim assassina o seu irmão? Porque, por causa da impiedade do seu coração. Ouça-me com atenção. Toda vez que os homens falham diante do altar, eles falham nas suas vidas relacionais. Quando a gente tem problema com o altar de Deus, quando a nossa relação com o Senhor, ela é uma relação complicada, defeituosa, torta, quando nós somos incrédulos, frios, não amamos ao Senhor, quando nós erramos na nossa relação com o nosso Criador. O pecado de Caim se dá no altar. Quando nós pecamos diante do altar, diante da adoração, diante do culto, diante de Deus, toda a nossa vida ela vai ser bagunçada, todas as nossas relações elas vão refletir essa relação nossa com o Senhor. É por isso que Caim matou Abel. Se Caim tivesse comunhão com o Senhor, ele amava o que o Senhor ama, ele aborreceria o que o Senhor aborrece. Deus aborrece a ira, Deus aborrece o assassinato, Deus aborrece a destruição da imagem e semelhança dele, que são os seus filhos. Caim falhou diante de Deus. Você pode ser um empresário de sucesso, você pode ter graduação, pós-graduação, doutorado, você pode dominar a sua área, você pode ser próspero, mas se a sua vida de piedade está manchada, maculada, se você está falhando nisso, você está falhando como homem.
Caim é um exemplo de um homem ímpio, que não adorava o Senhor de forma correta. Poderia falar aqui de Saul, em 1 Samuel 13:14. Saul não guardou os mandamentos de Deus e resolveu sacrificar, fazer coisas das quais ele não foi chamado pelo Senhor para fazer. Saul não guardou, você pode projetar isso se vocês quiserem, ou abra sua Bíblia aí em 1 Samuel 13:14, ou projete na tela. Saul não guardou o mandamento de Deus. Saul era um rei que não levava o mandamento, a lei, a palavra de Deus a sério. Ele era um homem ímpio, um homem pagão. A gente vê também, nos primeiros livros de Reis, a história de Jeroboão. Jeroboão seguiu o seu próprio caminho, em detrimento do caminho de Deus. Quando ele, a sua própria cabeça, o Senhor deu 10 tribos para ele governar, para ele reinar. O texto diz que ele faz 2 postes ídolos, ele coloca em Dan e outro ele coloca em Betseda. Ele coloca um lá no extremo norte e outro no extremo sul do reino do norte, das 10 tribos. E ele junta sacerdotes do meio do povo. Deus só aceitava sacerdotes vindo da tribo de Levi. E ele pega homens da população que dava segundo a sua cabeça. Roboão era um homem que seguia o seu próprio coração, seguia o seu próprio caminho, e não a lei de Deus, e não a palavra de Deus, e não a revelação de Deus. Jeroboão, assim como Saul, assim como Caim, é outro exemplo de um homem ímpio, homem que não respeita a vontade de Deus, homem que não leva Deus a sério, homens que não levam a verdade de Deus a sério. Nós temos vários exemplos de homens que foram ímpios, que foram maus, que foram perversos, que não levaram a Deus a sério, que não levaram a vontade de Yahvé a sério. Jesus é o exemplo extremamente oposto a esses homens. Ninguém teve Deus em tão alta conta. Ninguém amou tanto a Deus. Ninguém foi tão zeloso pela sua lei, pela sua palavra, pela sua vontade, como o nosso Rei, como o nosso Salvador, como o nosso Mestre. Ele é sim o nosso Redentor, Ele é sim o nosso Salvador. Ele morreu, como disse 1 Pedro, nós lemos aqui no começo, 1 Pedro capítulo 2, verso de número 21. Ele morreu em nosso lugar, para deixar-nos exemplo, para que sigamos os seus passos. Aqui tem 2 grandes verdades teologais. A primeira é que Ele é o nosso Salvador. Ele morreu em nosso lugar, Ele levou os nossos pecados, mas Ele nos salvou não para vacuidade, Ele nos salvou para que nós espelhássemos a sua própria vida. Deus ama tanto o Filho, o Pai ama tanto o Filho, que a vontade de Deus é ter um mundo cheio de filhos semelhantes a Jesus de Nazaré. É isso que Paulo escreve em Romanos 8:29. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de Jesus Cristo, o seu Filho. A vontade de Deus não é que você seja um pastor que gosta de rock, gosta de preto, use Barbie e adere à teologia reformada. A vontade de Deus é que você seja um homem semelhante a Jesus de Nazaré. A vontade de Deus é que você não pegue agora a última onda, a última moda da religião e da cultura gospel, e você agora tem que vestir da mesma forma, comer o mesmo tipo de comida, gostar do mesmo tipo de esporte. A vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus de Nazaré. Aqui o padre Zezinho acertou. Você lembra que conta aquela musiquinha que uma criança para o padre Zezinho e pergunta o que é necessário para ser feliz? E ele pega um papel e lápis na mão e ele começa a dizer o que é necessário para o homem ser feliz. Amar como Jesus amou, andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, falar como Jesus falava. E ao chegar o fim do dia, eu tenho absoluta certeza que eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Porque não tem uma vida mais plena, mais perfeita do que a pessoa bendita, maravilhosa do Filho de Deus, o nosso Redentor. Bendito seja o nome dele aqui essa noite, no nome de Jesus.
Jesus é o exemplo perfeito de piedade. Exemplo de homem que priorizou a Deus, que amou acima de qualquer outra coisa, que priorizou a vontade, a glória, a palavra, a comunhão com o Pai. Você pode ver Lucas capítulo 2, verso 49. Na tenridade, ele estava tratando das coisas do meu Pai. José e Maria vão ao templo quando Jesus tem provavelmente 12 anos. Ele está lá. E eles acabam esquecendo de Jesus. Eles lembram 3 dias depois. 3 dias depois. O nosso mestre está no templo, falando com os escribas, falando com os doutores da lei, acerca da palavra de Deus, acerca da pessoa de Deus, acerca do caráter de Deus, acerca da vontade de Deus, acerca das profecias que o próprio Deus falou no Antigo Testamento. Ele está lá, e quando os seus pais chegam, por acaso não convia, desde a tenridade, ele está lá, envolvido com a vontade do seu pai, dignificando as crianças, os jovens, dizendo que é possível ser adolescente e amar a Deus, é possível ser criança e temer ao Senhor. Jesus honrou a infância, Jesus honrou a adolescência, Jesus honrou a juventude, todas as faixas etárias, dizendo que é possível ser homem nesse mundo e amar ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Desde a tenridade, 12 anos de idade, ele está lá. Que coisa gloriosa, e eu sei como é lindo quando Jesus resgata crianças. Eu fui salvo de 6 para 7 anos de idade, eu passei a minha infância, minha adolescência, minha juventude, e estou gastando a minha vida adulta na presença do Senhor. Jesus é o exemplo de homem que honra a Deus, que valoriza a Deus, valoriza a sua vontade. É o exemplo de homem que prezou a Deus e amou acima de qualquer outra coisa. Nada ficava entre Jesus e o Pai, nada, nada. Isso é piedade, esse amor, esse respeito, essa devoção pelo sagrado. O que mais? Você pode ver João 4,39. Quando Jesus está lá ao meio-dia para redimir, para resgatar, para salvar uma mulher que está nas trevas, está na iniquidade. É meio-dia, Jesus está com sede. Ele caminhou um dia inteiro, está com fome, porque ele era um homem. Jesus era Deus, mas era homem. Ele sentia fome, sentia sede. Os seus discípulos, eles foram comprar comida pelas redondezas. E eles voltam, Jesus está falando com uma mulher. A mulher está admirada. Quem és tu para falar comigo? Eu sou mulher. E tu é um homem. Várias barreiras entre Jesus e a mulher samaritana. Tu é judeu, eu sou uma samaritana. Jesus, vocês conhecem a história, fala sobre o casamento dela, está se revelando como a água da vida, está falando sobre ela precisa de perdão, ela precisa de redenção, precisa de remissão. Nesse interim, os discípulos vêm com comida. Ó, Jesus, nós trouxemos comida. E ele diz uma coisa maravilhosa que fala da sua piedade por Deus, pelo seu Pai. João 4,44. Fazer a vontade do Pai é a minha comida e a minha bebida. A minha bebida é minha comida, é fazer a vontade do meu Pai. Aleluia. Ele passou o dia todo ensinando, ele caminhou de uma cidade a outra, está extremamente cansado, exaurido, com fome. Mas ele ama a Deus acima da sua fome, acima da sua sede. A minha vontade, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Macho, homem verdadeiro, né, que tem seus apetites sexuais aflorados, que transa com uma, transa com duas, transa com três, e faz um monte de perversão e imoralidade sexual. Homem de verdade tem fome e sede de Deus. A masculinidade não está enquanto você grita, qual é o tom da sua voz, mas em que você tem fome e sede da presença de Deus. Você lembra que o homem
O nosso primeiro pai, ele era apenas um boneco de barro, e o Senhor soprou nas suas narinas, e ele passou a ser alma vivente, aleluia. Nós somos seres espirituais, os verdadeiros seres humanos, o verdadeiro homem, a verdadeira mulher, a verdadeira humanidade, ela só vive pela vida do Espírito. Você acha que religião é coisa de quem não entende, é coisa de louco, é coisa de fanático? Adorar e servir a Deus não tem coisa mais humana. Ou tu serve a Deus, ou tu servirá qualquer outra coisa. Não é uma opção. Adorar não é uma opção. Adorar não é opcional. Todo mundo adorará alguma coisa. A questão é se você vai adorar o Deus verdadeiro. A verdadeira masculinidade, a verdadeira hombredade de um homem honrado está nisso, de ele estar conectado, de ele estar se relacionando, de ele estar dando valor e importância ao Senhor de sua vida, aquele que dá o fôlego de vida a ele, aquele que dá as batidas cardíacas do seu coração. Isso é um homem que deve ser respeitado, aquele que entende que ele é uma criatura, que ele é um ser criado, ele não é altivo, ele não é arrogante, ele não é independente, não é autossuficiente, ele sabe o seu tamanho, ele sabe que acima dele e de todos os homens, ricos ou pobres, sábios ou incultos, ele sabe que existe alguém, aleluia, sabe que ele vem de um lugar, ele tem origem, e a origem é Deus. Aleluia, aleluia. Jesus era um homem e dá um exemplo de masculinidade, de colocar a vontade do Pai acima até mesmo das necessidades mais básicas. Comer e beber. Comer e beber. Claro que o homem é diferenciado da mulher pela quantidade de testosterona, a gente sabe de tudo isso. Mas tudo isso é perfumaria, gente. Tudo isso é perfumaria diante do que nós estamos falando aqui hoje. Homens honrados, homens de verdade, andam nos passos de Jesus. Eles amam o Pai, eles amam a Deus. Fazer a vontade de Deus é a minha comida, é a minha alimentação, é a minha bebida, é o meu respirar, é a razão da minha vida. Você pode ser reconhecido na empresa, você pode ser reconhecido até no ministério, mas se você não é reconhecido por Deus, você fracassou como um homem. A gente não respeita você, ninguém respeita você, o Senhor não respeita você, mas se ainda que ninguém te honre, ainda que ninguém te reconheça, mas se Deus colocou os olhos em você, e você é conhecido dele, de tal maneira como Enoque, e Enoque andou com o Senhor, andou de tal maneira, que Deus o tomou para si. Ai, que coisa boa, que coisa boa. Olha, fulano não é tão conhecido, mas ele é amigo de Deus. Ele conhece o céu pelo lado de dentro. Ele está no anonimato, ninguém sabe quem ele é. E não importa se as pessoas conhecem ou não conhecem. Ele conhece Deus, ou melhor, ele é conhecido de Deus. Ele é conhecido de Deus, é isso que importa. Isso que importa, isso que importa, isso que importa. Eu e Deus somos amigos. Eu e Deus nós nos conhecemos. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O que mais? Lucas capítulo 24, 44. Eu queria terminar 10 para as 9. 10 para as 9 eu queria terminar. Não sei se eu vou conseguir. Acho que vou. Vemos a piedade de Jesus, o exemplo de Jesus priorizando a vontade do Pai, amando ao Pai de tal maneira que desde a sua tenridade ele está lá envolvido com a adoração, com o culto, com a palavra. Ele faz da vontade do Pai sua comida e bebida, sua alimentação. Em Lucas capítulo 24, ouça-me com atenção, esse eu vou ler, esse eu vou ter que ler com vocês. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, verso 44, olha que texto glorioso. Todo o capítulo 24 é sensacional. Leiam por gentileza, você vai ver a relação de Jesus com a Bíblia Sagrada. O cara passa o dia inteiro na volta do fogo.
pega um ar-condicionado desse, não é quebrantamento ainda, tá? Eu acho que é um tremendo resfriado que vem aí, tchê, louco, acho que vem um resfriado dos grandes aí. Aí fico nessa aí. Olha que Jesus, olha a familiaridade que Jesus tem com a Bíblia, a palavra de Deus. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu lhe falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aqui Jesus está fazendo uma divisão da Bíblia hebraica. Ela se divide assim, em lei, profetas e escritos. A Torá se divide assim. Jesus é um homem que, vocês viram já com 12 anos lá, tem um termo judeu da transição de 12 anos, eu não vou me atrever aqui, vai ficar muito feio, mas havia um rito de passagem, Jesus estava com 12 anos, possivelmente nesse rito. E ele já muito familiarizado com o texto sagrado. Muito obrigado. Todo o capítulo de número 24, Jesus está com os 2 discípulos do caminho de Emaús, e ele está abrindo a mente dos discípulos e ensinando que era necessário que o Filho do Homem padecesse, sofresse muitas coisas, morresse, ao terceiro dia fosse ressuscitado. E ele conclui esse sermão aqui com o verso 44, dizendo que era necessário que se cumprisse. Eu tenho certeza que Jesus está citando vários textos da lei. Deuteronômio 18:18. Haverá um profeta semelhante a ti, a eles o povo deve ouvir. Ele está falando acerca de si mesmo, lá em Deuteronômio. Ele vai estar falando sobre os profetas. Ele evoca, não tenho dúvida nenhuma, ele está evocando Isaías capítulo 9. Ele está Isaías 53. Ele vai discorrendo no Salmo 22, Salmo de número 1, todos os salmos messiânicos, Salmo 110. Ele vai falando acerca dele, sobre todo o Antigo Testamento. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus era um homem dedicado à Bíblia, às Escrituras, à palavra de Deus. Se você não tem uma razão, por que eu tenho que ler a Bíblia anual? Por que eu tenho que abrir a Bíblia, ler com a minha esposa, com meus filhos? Se você nunca ouviu uma razão, sabe por quê? Jesus fazia isso, gente. Ele lia a Bíblia diariamente, ele meditava nas Escrituras, diariamente, diuturnamente. Jesus amava as Escrituras sagradas. Ele ensinava por todos os lugares a palavra de Deus. Ele pregava, ele ensinava, ele dava exemplo, ele amava a palavra do Senhor. Todos os salmos é sobre Jesus. Aleluia. Se entende agora? Aí o pastor inventou isso, a religião, o evangelho. Não, é Jesus, gente, faz o que Jesus fez. Jesus, ele tinha familiaridade com a Bíblia Sagrada. É inadmissível que aqueles que devem reproduzir seu comportamento tenham asco da Bíblia, acham a Bíblia cansaço, acham a Bíblia difícil de interpretação. Ei, gente, desculpa. A Bíblia é a voz de um pai falando conosco. Homem, se você acha a Bíblia difícil ou complicada, se preocupe. Se você tem sono, canseira, você tem dificuldade, ou se você nunca leu a Bíblia de capa a capa nesses 10 anos de conversão, nesses 20 anos de conversão, preocupe-se. Um homem que não gosta da Bíblia, ele não gosta de ouvir a voz de Deus. Ele não gosta de ouvir ao seu Pai. Nós somos filhos de Deus. E a Bíblia é a carta de amor de um pai aos seus filhos. Nunca colou, nunca soou muito bem no meu ouvido. Eu gosto da música, eu não gosto da Bíblia. Especialmente músicos que vêm com essa ladainha, músicos assembleanos. A gente tem que destruir essa máxima que baterista na igreja da Assembleia de Deus não é crente, que músico da Assembleia de Deus não é crente. No nome do Senhor Jesus, se você foi batizado na Santíssima Trindade, se você confessa Jesus, você deve ser um amante da palavra de Deus. Aleluia.
Jesus conhecia a Escritura, Jesus falava da Escritura, Jesus, a sua vida passava diuturnamente ensinando, explicando a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Homens de verdade. Não me interessa se você sabe de bobina, se você sabe tudo que tem dentro do motor, se você conhece toda a marca de carro. Não me interessa se você consegue construir uma casa do zero. Não me interessa se você é faixa preta em karatê. Não quero nem saber disso. Mas se você não ama a palavra de Deus, você vale muito pouco, você está falhando, você não está honrando a sua hombridade, você não está honrando a sua masculinidade. Aleluia. Às vezes o cara gravou a série, 200 personagens. Daí ele sabe a escalação do Grêmio no ano 96, ele sabe todinha. Sabe de 97, 2000, sabe? Eu sei todos os títulos do Inter, sabe toda a escalação. Quais são os profetas do Antigo Testamento? Encontra em aquelas 5 segundos, 10 segundos aí, onde é que está Sofonias, onde é que está Ageu. Quem é Jesus no livro de Amós? Quem é Jesus no livro de Deuteronômios? Quem é Jesus no livro de Levítico? Não sabe nada. Depois os filhos vão para a faculdade, vão para o ensino médio e se desviam. Pastor, eu não sei o que aconteceu, eu sei o que não aconteceu, eu sei o que aconteceu. Você falhou como pai de ensinar o caminho aos seus filhos, porque você não levava a Deus a sério, você não levava a igreja a sério, você não levava as escrituras a sérios. Homem respeitado. É só homem que faz rainha tremer. São aqueles que conhecem a palavra de Deus. A rainha Elizabeth temia. Acho que era o Kramer, né? Thomas Kramer, a oração do Thomas Kramer, mais do que os seus exércitos inimigos. Um homem que tem a sua vida pautada na palavra do Senhor. Um homem que tem a sua vida pautada no Santo Evangelho. Ele é uma ameaça, bendito seja o nome do Senhor. De tal maneira que quando a igreja de Tessalônica está sendo plantada, os missionários estão chegando lá e os incrédulos e os idólatras estão dizendo: aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Bendito seja o nome do Senhor. Um homem de terno e gravata, com livro preto na mão, pregando o santo evangelho, a verdade de Deus, ainda é uma bomba e uma ameaça. Bendito seja o nome do Senhor. Um homem com a Bíblia aberta, falando a verdade de Deus, ele vale mais do que o maior sociólogo, psicólogo, antropólogo. Ele é mais poderoso do que qualquer um desses homens, porque ele conhece a vontade de Deus. A verdade de Deus faz com que todos os homens sejam mentirosos e Deus verdadeiro, bendito seja o nome do Senhor. Eu fico preocupado com os nossos pregadores hoje em dia, que eles sobem no púlpito e começam a dizer: segundo a antropologia, segundo a sociologia, segundo o sociólogo tal, segundo o artista tal, segundo o fulano de tal. Todos os profetas do Antigo Testamento, todos os profetas do Novo Testamento, quando eles assumem a tribuna ou a plateia que vai pregar em culto ao ar livre, eles quando assumem o espaço, eles: assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, assim diz a palavra de Deus, assim diz a palavra de Deus, assim diz o Espírito Santo: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, aleluia. A Bíblia é a palavra de Deus dizendo. Jesus conhecia essa palavra. Aliás, toda a palavra era sobre ele, bendito seja o nome do Senhor. Jesus era um exemplo de piedade, porque valorizava a Bíblia, as Escrituras Sagradas, a revelação de Deus, a poderosa revelação de Deus. Jesus é um exemplo de piedade. Em último lugar, falei que ia ser breve, e serei breve hoje. Jesus é um exemplo de piedade, porque ele desfrutava de uma íntima comunhão com o Pai através da oração. Aleluia. Antes de começar o seu ministério, Jesus tira um tempo de jejum e de oração, 40 dias. 40 dias orando e jejuando. E o diabo vem e atormenta Jesus. 40 dias ele está ali, orando e jejuando. Depois que ele vence aquela batalha titânica, aquela guerra
com a serpente, dragão. Ele vai, no poder do Espírito Santo, inicia o seu ministério por todo lugar fazendo o bem. E antes de começar o seu ministério, ele vai escolher 12 homens para discipular, para ensinar, para que leve o seu legado adiante. E antes de escolher, a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, Lucas e Marcos, Jesus ficou a noite inteira orando, antes de escolher os seus apóstolos. Ele passa a noite inteira consultando, orando, estando com o Senhor orando. Ele era um homem de oração. Jesus era um homem de muito trabalho, de muita dedicação, mas ele era um homem que tinha momentos de oração intensa com o seu Pai. Quantos de nós trocamos de igreja, trocamos de emprego, começamos um projeto, adquirimos carro, compramos coisas sem consultar o Senhor, sem buscar ao Senhor, sem ser guiado pela vontade do Senhor? Jesus, esse é homem de verdade. Esse é macho de verdade. Homem de verdade depende de Deus. Homens de verdade, homens que devem ser honrados, homens que devem ser temidos, homens que devem ser levados a sério e levados em alta conta, são homens que antes de fazer qualquer coisa, eles consultam ao Senhor, seu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus era um homem de extrema oração, ele orava ao Senhor. Antes de concluir o seu trabalho, antes de seu ministério terreno se findar, culminando na cruz, aquela cruz sangrenta em que ele pagaria os nossos pecados, nossas ofensas diante do Pai. Ele passa a noite no Getsemane. Ele convida os seus melhores amigos para orar 1 hora. Uma única hora. E esses homens não foram capazes de vigiar e orar 1 única hora com o nosso mestre. Mas ele está lá. Ele está lá. Ele está lá suando sangue. Ele está orando em agonia diante de Deus, clamando ao Senhor. O reformador de Genebra diz que a oração é a maior expressão de fé que existe. O maior ato de fé é a oração. Pois na oração nós dizemos: Deus, eu não posso. Deus, eu não consigo. Deus, eu não tenho. Tu consegue. Tu pode. Tu tem os recursos em tuas mãos, os meios estão em tuas mãos. Em mim a inaptidão, em mim a incapacidade, mas tu és o Todo-Poderoso. A oração é o maior ato de fé. Não orar é um ato de incredulidade. Homens que façam o dia inteiro e não oram ao Senhor estão dizendo para Deus: Deus, eu me basto, eu não preciso de ti, eu consigo, eu sou autossuficiente. Especialmente obreiros, pastores, líderes que acham que pode fazer a igreja funcionar na capacidade da oratória, ou apenas do seminário, ou de livros. Nós precisamos adorar o Senhor, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, buscá-lo, como diz M. Bontes, nós devemos orar até que sintamos que nós e Deus somos amigos. Deixa, por hoje tá bom. Jesus é o exemplo maior e último de piedade. De piedade. Que honrou a Deus. Que teve a vontade de Deus em alta conta. Grande pergunta para nós aqui essa noite, nesse último encontro de homens de 2023. Sobre essa série gloriosa, pararmos e pensarmos sobre a vida perfeita de Jesus. Vocês se deram conta do que aconteceu esse ano? Nós paramos para falar sobre a alma de Jesus, sobre o coração de Jesus. Não há ninguém como Ele, gente. Nós só estamos aqui por causa dele. Tudo que existe, tudo que está estabelecido nesses 2000 anos na história da igreja, só aconteceu por causa dele.
quase 7 anos atrás, eu assumi a Mário Quintana, no meio de um furacão. Foi muito terrível, foi muito difícil. Mas eu subi a esse púlpito. Nossa reunião de homens naquela época era de 15 em 15 dias, lembra? De 15 em 15 dias. Por anos foi de 15 em 15 dias. Os primeiros 3 anos, eu acho, 3 anos foi de 15 em 15 dias. Depois a gente foi para mensal. Eu sempre disse, gente, eu não sou o pastor da igreja. O pastor é Jesus. Eu sou um mero pastor auxiliar. Jesus é o verdadeiro revitalizador de igreja. Jesus é o verdadeiro plantador de igreja. É Ele que diz, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É Ele que está fazendo. O máximo que os pastores podem fazer é pregar os ouvidos, mas é Ele, no poder do Espírito, que abre os corações e dá um novo nascimento. É Ele que convence, é Ele que transforma, é Ele que muda, é Ele que traz as pessoas à frente e muda os seus corações. Vamos estar em pé no nome do Senhor Jesus. Não há ninguém como Ele. Não há ninguém como Ele. Ninguém ama como Ele. Ninguém perdoa como Ele. Ninguém é manso e humilde como Ele. Não é um mestre como Ele. Não é um professor como Ele. Não é um rei como Ele. Todos os reis, você pode estudar de todos os grandes reis da história. Você pode ver os grandes reis da Síria, os medos persas, os gregos, os romanos. Todos os grandes reis fizeram o seu nome e a sua glória à custa de sofrimento, de escravidão e de morte. Jesus não governa e não reina por meio da espada. Ele governa de cima de uma cruz. Bendito seja o nome do seu nome. Seu reino é de paz e de amor. Seus súditos recebem vida gratuitamente por Ele. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como Jesus. Ninguém ama como Ele. Ninguém prega como Ele. Os discípulos dos escribas e dos fariseus foram pegar Jesus em alguma coisa. Os líderes da sinagoga do templo mandaram eles prender Jesus. E eles começaram a ouvir a boca aberta, os ensinamentos de Jesus voltaram. E o que houve? Vocês vieram sem Ele? Ninguém nunca falou como esse homem. Ninguém nunca falou como esse homem. Ninguém nunca falou como ele. Ele é diferente dos religiosos. A sua palavra, ela é espírito e vida. Ele toca os intocáveis. Ele é amigo dos pecadores. Aqueles que são inapropriados para estar junto. Ele anda com essa gente. Ele santifica. Ele os purifica. Ele os transforma. Os mortos ressuscitam. Os cegos enxergam. Os mudos falam. Os surdos ouvem. Não há ninguém como Ele. Não há ninguém como Ele. A história humana é dividida antes e depois de Cristo. Não há ninguém como Jesus. A igreja está falhando no seu discipulado. Você liga a televisão ou rádio, você vai ouvir um cara, a igreja falando assim, ó, meu amigo, minha amiga. Você sabe de que denominação é? Amado, queridão. Opa, esse é batista. Boa noite, esse é presbiteriano. Opa, esse é pentecostal. A gente vai formatando as pessoas conforme a denominação, ao líder carismático. Isso não é evangelizar, isso não é discipular. Discipular é fazer pelo poder do evangelho as pessoas não serem semelhantes ao líder religioso, a reproduzir o comportamento de homens, mas serem semelhantes a Jesus de Nazaré. Nós temos vários exemplos. Caim, Saul, Jeroboão. Tantos homens que fizeram mal aos olhos de Deus. Nós temos homens que fizeram coisas boas, como Davi, Salomão. Tantos homens de Deus, os profetas. Mas esses ainda caíram e falharam. Jesus é o exemplo perfeito de humanidade e de hombredade. Como é que você tem se assemelhado? Que tipo de homem você é? Que tipo de homem você tem sido? Você tem amado a Deus como Jesus? Você tem sido um homem da Escritura como Jesus? Você tem sido um homem de oração? Tem levado a Deus a sério, amado o Senhor? A você se deleita em fazer a vontade do Senhor?
minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus. Quero orar com você. Mas antes eu vou falar isso. Sabe que eu, às vezes, me cansa como pastor? Pastor, vai ser uma promoção na minha empresa. Ora por mim. Eu quero melhorar na empresa. Isso é muito bom. Isso é lindo. Pastor, vai abrir um concurso público. Eu vou me candidatar para a vaga. Ora por mim. Isso é legal. É bacana. É muito legal isso. Pastor, eu preciso mudar de casa. Eu quero mudar de carro. Ora por mim, eu oro. Saudade do tempo que as pessoas procuravam os pastores, não só para as coisas materiais. Pastor, minha vida não está muito parecida com o Senhor. Não tenho sido tão santo, tão piedoso, tão justo, tão gentil, tão amoroso, tão meigo como Jesus. Pastor, ora por mim, as coisas não estão muito bem. Eu não sou tão meigo como Jesus. Não sou tão generoso como Jesus. Não sou tão piedoso como Jesus. As pessoas não oram mais pedindo isso. Alguma coisa está errada nas nossas motivações, nas ênfases do nosso coração. Mas no nome do Senhor Jesus, isso muda hoje. Isso muda hoje. Você seja semelhante a Jesus ou morra tentando. Ou você seja semelhante a Jesus ou você morra tentando. Mas o que você não pode ser é ser conforme o teu pai miserável, Adão. Que nem o nosso pai miserável que foi Adão, que abandonou a palavra do Senhor e criou sua própria vontade, seu próprio coração. Aqueles que querem orar essa noite no nome do Senhor Jesus. Pode ir tudo que foi dito aqui. Pedir ao Senhor Jesus, eu quero ser mais parecido contigo. Feche os olhos, curva a sua fronte. Nós vamos orar ao Senhor, eu quero orar com você, eu quero orar contigo. Eu não sei você, eu também preciso ser mais parecido com Jesus. Bendito Deus e Pai que está nos céus. A tua presença, Senhor, essa noite. Estamos concluindo, Senhor, essa série de sermões no Ministério de Homens da Mário Quintana e de convidados que têm vindo todo esse ano participando, porque entendem, Senhor, que querem ser pais melhores, querem ser amigos melhores, querem ser homens melhores. Pai, às vezes nós demos ênfase, Senhor, em tantas áreas da nossa vida, mas a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus, nossa relação com o Senhor, às vezes a gente negligencia nosso amor para com o Senhor, nossa seriedade para com a palavra, a seriedade para com a comunhão com Deus. Pai, no nome de Jesus, tua palavra vem a nós nas bem-aventuranças, dizendo: bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. Dá-nos fome e sede por Deus, dá-nos fome e sede de Deus, dá-nos fome e sede de Deus. Pai, todos os apetites desordenados, todos os apetites tortos, todos os gostos, vontades, desejos, ó Deus, desordenados do nossa alma, do nosso coração, no nome de Jesus, arranca aqui essa noite, Senhor. Ó Deus, todo vício, toda escravidão, toda treva, todo pecado, tudo aquilo que rouba a nossa lealdade, nossa fidelidade, rouba a nossa devoção, a nossa piedade, pureza, santidade. Ó Deus, tira do nosso coração, nos faz pensar como Jesus, nos faz sentir como Jesus. Tu morreu para isso, Senhor. Tu não nos manda a viver segundo Jesus, na nossa própria força, na nossa própria capacidade. Tu nos exorta a sermos semelhantes a Jesus no poder do Espírito Santo e na força daquela cruz que tu morreu em nosso lugar, pela tua obra na cruz. Ajuda esse homem aqui no nome do Senhor Jesus, ajuda esse irmão, ó Deus, no nome de Jesus, a levantar dessa vida, ó Deus, de miséria, de derrota espiritual, que não consegue ler a Bíblia, não consegue orar, não consegue fazer culto doméstico. Ajuda ele a ser um homem melhor, mais piedoso, mais sério, mais responsável. Ó Deus, no nome de Jesus, aviva esse irmão, aviva esse homem essa noite no teu santo nome, Jesus. Ore. Ore ao Senhor, 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 ore ao Senhor. Não aceite uma vida sem piedade, não aceite uma vida sem comunhão com o Senhor, uma vida sem coração, não aceite uma vida sem a palavra do Senhor, sem contar com o Senhor, não aceite isso.
Espírito, fogo divino, venha queimar a nossa vida, venha queimar o nosso coração, que o nosso coração venha arder, como os discípulos de Emaús ardiam diante da palavra de Deus. Ore, 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 ore ao Senhor, ore ao Senhor. O Espírito de Jesus está aqui, o Espírito de Jesus está aqui, o Espírito da graça de Deus está aqui essa noite. Ore, 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 ore. Fala para Jesus que tem roubado a tua paixão, o teu fervor, a tua comunhão na adoração, o teu cântico, a tua alegria em adorar o Senhor, a tua alegria de servir a Jesus na igreja. O que tem roubado? Qual é o pecado? Qual é a fraqueza? Qual é o desvio? Qual é o problema que te preocupa? Diga para Ele, diga para o teu pecado quem é Jesus, diga para a tua dificuldade quem é Jesus, diga para o teu vício, diga para a tua incoerência, diga para a tua idiosincrasia, diga para a sua dificuldade, a incoerência do teu coração, quem é Jesus essa noite. Aleluia. Tu não pode, mas Ele pode. Tu não tem, mas Ele tem. Ele pode te fazer um homem melhor. Ele pode fazer um homem santo, piedoso, justo, reto. Essa noite, diga para Ele, diga para Ele, diga para Ele, diga para Ele essa noite. No nome de Jesus, no nome de Jesus.